Olá, almas queridas, sejam bem-vindos a este canal. Hoje, madrugada de domingo para segunda, 0h33 especificamente. Agora, eu estou fazendo esse vídeo para vocês, normalmente eu faço nestes horários onde está um silêncio, uma calma, e então é possível fazer os vídeos aí com uma qualidade melhor. Bom, vamos lá, né? Eu tenho muita coisa para trazer para vocês nesse vídeo e no próximo que eu irei entregar. Veja só. Estamos vivendo um momento planetário muito especial. Uma nova onda de ascensão. É tempo de olhar para dentro, fazer um juízo interior, refletir sobre nossas condutas e realinhar os contratos de alma com nossos gêmeos. Essa sequência de conteúdos foi uma orientação direta de Maria Madalena, que nos chama a olhar com verdade para as estruturas emocionais que ainda sustentam ilusões e padrões no campo dos casais de chamas gêmeas. Ela destaca que este é um momento essencial em que se verifica o cumprimento dos contratos, se reajusta o que for necessário e se reavalia o propósito da união. E, caso necessário, alguns contratos serão cancelados. Por isso, todos os casais de chamas gêmeas estão sendo chamados a esse ponto de virada. Não é à toa que eu tenho trazido aí muitas informações nesse sentido para vocês, né? E muitos podem, inclusive, estar acessando essas memórias desses encontros aí para essas revisões e informações sutis através dos sonhos que talvez não sejam, na verdade, totalmente claros ou lúcidos para vocês, mas que demonstram que algo diferente está acontecendo. De repente, sonhar com um gêmeo, com situações assim mais simbólicas ou com sensações que permanecem ao despertar, pode ser um indicativo dessa reativação vibracional no campo da alma. Diante disso, eu dividi esse material em 2 vídeos, para que você possa acompanhar com mais presença, mais reflexões, como um estudo. Ele faz parte da trilogia sobre o colapso das estruturas internas emocionais que venho escrevendo com bastante dedicação aí para vocês nos últimos dias. E, inclusive, eu escrevi um texto muito resumido sobre esse conteúdo aqui e deixei na comunidade, na aba de post, ok? Mas para você que gosta de aprofundar, tá aqui um material excelente, mas que eu vou precisar dividir, como eu disse, em 2 vídeos. Veja só, o primeiro vídeo, este de agora, eu vou falar com vocês sobre o reflexo que não mente, as fugas que pareciam amor, as armadilhas que atrasam o despertar. Serão esses 3 tópicos, itens ou partes neste primeiro vídeo aqui. No segundo vídeo, eu vou complementar, claro, este conteúdo aprofundando mais e vou falar sobre a reconstrução da jornada, depois da tempestade, o início real da jornada, e a sutileza que testa a alma. Serão mais 3 itens, ou 3 partes, nesse segundo vídeo, ok? Então agora eu te convido a assistir de coração aberto, fazendo realmente um estudo. Cada parte dessa que eu vou trazer nesse vídeo de agora, ok? Então vamos lá? Parte 1. Reflexo que não mente. Ele não veio pronto, nem veio no modelo idealizado, esperado e imaginado. Veio como um espelho, o espelho que não mente, e causou um profundo abalo. Ele mostra a dor não resolvida, o medo não acolhido,
e aquele antigo vazio afetivo que você tentou preencher de muitas formas e que por muito tempo aprendeu a esconder até de si mesma. Para muitos divinos femininos, o encontro com o gêmeo despertou a sensação de que, enfim, o amor verdadeiro havia chegado. Um sentimento antigo, carregado por vidas, de que um dia encontrariam o amor que curaria tudo. Mas o que chegou não foi nada disso. O Felizes para Sempre, mostrado nas novelas e filmes, quando as almas gêmeas se reencontram, na verdade sempre foi uma grande invenção da Matrix. Até que tudo se desmoronou em um processo acelerado de despertar da consciência, adormecido por milênios. Para a maioria dos casais, logo após a fase em que estavam se conhecendo, um momento intenso e profundo, veio a separação de forma cruel, trazendo rompimento sem explicação e levando a uma decepção e frustração profunda. Foi nesse momento, em meio aos escombros desse grande desmoronamento emocional, que o despertar da consciência adormecida por milênios chegou à vida da maioria dos divinos femininos. Parte 2. As fugas que pareciam amor. Para a maioria das divinas femininas, o que veio logo após a separação foi um turbilhão de conflitos internos e confusão emocional. A intensidade do que haviam vivido era tamanha que parecia impossível ignorar a conexão de almas, que tinha sido tão real e profunda, transformadora e, de certa forma, arrebatadora. Então surgiu a urgência. Para muitas, era necessário dizer a ele o que tinham descoberto. Falar sobre o reencontro, sobre a missão, sobre o vínculo espiritual, e que tudo isso agora fazia muito sentido para elas. Era como se, ao compartilhar aquela revelação, tudo pudesse finalmente se alinhar. Mas ele não respondeu da mesma forma. Não acreditou, não ouviu e não se importou. Pelo menos uma grande maioria. Ou simplesmente, alguns, até desapareceram, bloquearam, deixando um silêncio que doía mais do que o próprio rompimento. Foi nesse ponto que muitas DFs entraram no que chamamos NEA, Noite Escura da Alma. Elas buscavam, sim, um amor, mas também buscavam ser ouvidas, compreendidas, reconhecidas e aceitas. Queriam ter certeza de que não estavam sozinhas naquele sentimento tão verdadeiro e desejavam viver aquela união. Quando essa explicação não vem, quando tudo fica muito estranho, não se compreende nada, quando o outro nega explicar e ignora ou simplesmente não sustenta o mesmo campo de consciência, a dor se intensifica. Mas ao invés de olhar diretamente para essa dor, o que muitas pessoas fazem nessas situações e que ocorreu com as divinas femininas, divinos femininos, foi criarem narrativas internas para suportar essa desilusão. Dizem a si mesmas que ele está confuso, que ainda vai despertar, que precisa de tempo, que foi atacado por energias externas ou ocultas. Essas histórias se tornam escudos emocionais. É assim que o comportamento humano lida com as coisas. São formas inconscientes de manter viva a esperança, evitando encarar a realidade de que o coração está partido, mais uma vez, e não há retorno imediato. Não estamos aqui para desmerecer ou desconsiderando os aspectos vividos em vidas passadas e os vínculos de alma. Claro que não. Contudo, quando existe um colapso das estruturas emocionais internas tão forte que ocasiona um certo trauma, é necessário que a pessoa busque, não é necessário, é natural que a pessoa busque
o passado para validar, para sustentar algo que se quebrou, que desmoronou, que não existe mais. É uma forma de apego, uma forma de justificativa para continuar. Apegada à história que criou com ele, a pessoa evita enfrentar o momento presente, porque a maioria das vezes o agora é um lugar onde dói demais estar. É nesse ciclo que a maioria das DFs percorre, espontaneamente ou não. E as 5 fases deste colapso emocional após o encontro com o gêmeo podem ser classificadas da seguinte forma. Primeiramente vem a negação, depois a raiva, depois a tristeza, depois a busca pelo espiritual, a compreensão através do espiritual e depois, então, a aceitação. E aí, está se identificando até este momento? Continuando aqui com a parte 3. As armadilhas que atrasam o despertar. Para mim, essa parte é uma das mais importantes. O planeta Terra é um campo vibracional de intenso aprendizado, mas também de densas ilusões. Aqui quase tudo foi estruturado para nos afastar da verdade essencial da alma. Desde cedo, somos condicionados a acreditar em versões distorcidas do amor, da felicidade, da identidade e da espiritualidade. No caminho das chamas gêmeas, essas ilusões não desaparecem, não é diferente. Pelo contrário, elas se infiltram com ainda mais sutileza, justamente porque o processo de despertar mexe com estruturas profundas que sustentaram a consciência adormecida por milênios. É nesse ponto que muitas divinas femininas, em vez de seguirem para dentro, mergulharem, olharem para si mesmas, acabam sendo puxadas para fora. Se prendem a idealizações, justificativas, romantizações e ciclos de dor que se repetem. Acreditam que estão despertando, olhando para dentro, mas estão, na verdade, sendo desviadas ou se desviando, se distraindo. O sistema planetário atual opera para manter esse desvio. Tudo aquilo que pode afastar a alma de sua verdade será de alguma forma alimentado por esta energia planetária. É por isso que tantas divinas femininas permanecem presas em longos ciclos de espera, sofrimento e busca por respostas, acreditando estar em missão, quando na verdade estão em looping, ciclos. Esse desvio é agravado por interferências espirituais sérias, contratos não ressignificados, pactos antigos baseados em dor, chips e implantes energéticos que alteram a percepção da realidade, bloqueiam os centros emocionais e alimentam a sensação de dependência vibracional com o outro. Além disso, a atuação direta de seres negativados, cuja intenção é impedir o avanço da consciência e manter a alma afastada de sua soberania. Essas ilusões surgem pela ausência de autoconhecimento, pela falta de compreensão sobre o comportamento humano, pela dificuldade em lidar com os próprios processos emocionais e pela falta de clareza sobre o que realmente significa um despertar consciencial, que muitos chamam de despertar espiritual. Sem essas bases, a alma tenta preencher os vazios com interpretações idealizadas, justificativas e expectativas irreais. E acaba confundindo dor com missão, apego com amor, silêncio da outra parte com sinais espirituais. O ego é tão astuto que pode criar inúmeras ilusões disfarçadas de espiritualidade. E é bom ficar atenta a isso. Vou citar alguns exemplos aqui. Acreditar que tudo é sinal do gêmeo. Achar que está recebendo mensagens diretamente dele o tempo todo.
interpretar sonhos, músicas e sincronicidades como confirmação absoluta da união, e espiritualizar comportamentos abusivos ou negligentes, tanto da parte dele quanto da sua própria parte divino feminino. Achar que já entendeu tudo quando mal começou a escutar a si mesma. Sentir-se traída pelo gêmeo por ele estar com outra pessoa. Talvez você tenha conhecido ele quando ele estava casado ou tinha um relacionamento, ou mesmo depois da separação, ele preferiu estar com outra pessoa. E muitas divinas femininas se sentem traídas. Acreditar que essa suposta mulher que possa estar com ele tenha feito algum tipo de magia para atrair e prender esse gêmeo. De fato, essa conexão ativa um intercâmbio energético real. Por isso, muitas percepções são legítimas, como, por exemplo, essa de que pode ser realmente que exista uma energia de magia. Contudo, na maioria dos casos, é de vidas passadas e não dessa vida, como muitas divinas femininas acreditam. E elas dizem, mas eu fui na taróloga, eu fui na Umbanda, ok. Mas muitas vezes, tanto o tarólogo quanto aquele ser, né, que está recebendo ali a orientação espiritual, sente essa energia tão forte que não consegue perceber que é de outras vidas e não da atual. Contudo, está presente atualmente para ser curada. E por isso, essa sensação de certeza, por isso eu digo, existe muitas ilusões aqui. Mas vamos continuar. De fato, como eu disse, essa conexão ativa um intercâmbio energético real. Por isso, muitas percepções são legítimas. Mas a forma como são interpretadas é o que gera o desvio. Exemplo clássico, fora esse outro que eu dei aqui para vocês. Ouvir uma música e acreditar que ele também está ouvindo naquele momento, ou que é uma mensagem direta enviada por ele. Mas, na maioria das vezes, são os próprios mentores tentando enviar uma orientação, tocar a alma, trazer um recado para o agora. Só que na ânsia de associar tudo ao outro, a DF não faz nada com aquilo. Não aproveita a mensagem. Apenas fantasia e se apega ao sinal como se fosse confirmação de retorno. E se frustra mais uma vez. Nesse estágio, há uma real ativação das capacidades do espírito, como a intuição, a sensibilidade vibracional, a clarividência ou a mediunidade. Mas isso não significa que a pessoa esteja pronta para interpretar tudo com clareza. Na verdade, é só o começo. Será necessário aprender no cotidiano a distinguir intuição de ilusão, influência superior de interferência externa, mentoria espiritual de chips, seres da não-luz ou armadilhas do próprio ego. Eu vejo muito isso aqui acontecendo nos atendimentos que eu realizo. Isso só se desenvolve, ou seja, a habilidade de interpretar com clareza, só se desenvolve com prática, humildade, lucidez e vontade verdadeira de crescer. Esse é o ponto de virada onde muitas almas se encontram, entre essa ilusão que eu acabei de citar, que ainda seduz, e a verdade que começa a incomodar. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você percebeu que não dá mais para seguir sustentando velhos ciclos e crenças distorcidas. O despertar real não acontece nos sonhos idealizados, mas nas escolhas conscientes. E é isso que nós vamos aprofundar ainda mais na próxima parte, que vai ser o segundo vídeo.
Eu te convido para seguir para esse próximo vídeo, que nós daremos continuidade na parte 4, 5 e 6, que vai falar sobre o início real dessa jornada, a reconstrução também da jornada e a sutileza que testa a alma. Mas se esse vídeo já fez sentido para você, te faço outro convite. Conheça as técnicas da RESC, Rede Energética Solar Cristalina, que foram criadas exatamente para apoiar você nesse processo. Todas elas atuam de forma vibracional e profunda, liberando contratos antigos, desprogramando padrões emocionais e realinhando sua consciência com a verdade da sua alma. São tecnologias de cura que podem complementar os aprendizados que aqui eu trouxe para vocês e todos os outros que você já obteve até então. E te ajudar a seguir com mais clareza, leveza e direção. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse conteúdo que eu trouxe aqui do primeiro vídeo. Mas lembre-se, mesmo que você pense diferente, comente com respeito, trazendo reflexões que podem colaborar com todos nós. Esse é um espaço de cura, este canal. E o que eu ofereço aqui vem de muito estudo, canalização, conexões profundas, mudanças internas também muito profundas e vivência real desta conexão que eu realizo. Meu contato está na descrição desse vídeo, caso você queira agendar uma terapia vibracional ou saber mais sobre a RESC e as outras técnicas de cura, eu estou, claro, sempre à sua disposição para acompanhar o seu processo, com dedicação, com amor, com verdade, porque essa é a missão da equipe Citaária e nós fazemos com muito amor. E te espero, claro, no próximo vídeo desta maravilhosa saga aqui do colapso das estruturas emocionais que nós estamos vivendo neste momento planetário, ok? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!